O carro preto atravessou os portões da mansão Monteiro às 6 da tarde de uma sexta-feira. Arthur observou a propriedade pela janela com olhos frios e calculistas. Depois de 2 anos na Europa, expandindo os negócios da família, voltar ao Brasil não era um retorno emocional, mas uma necessidade estratégica. "Chegamos, senhor", anunciou o motorista, estacionando diante da entrada principal. Arthur desceu do carro com a postura rígida que o caracterizava. Aos 32 anos, o filho caçula de Augusto Monteiro havia se tornado um homem de sucesso medido em números, propriedades e contratos. A mansão diante dele não representava um lar, apenas mais um ativo valioso em seu portfólio. Nesse mesmo momento, Isabela Duarte terminava de limpar o quarto principal no segundo andar. Às 25 anos, trabalhava na mansão há apenas 3 meses. Com movimentos cuidadosos, ajeitou as cortinas de seda e passou as mãos pelo lençol de algodão egípcio uma última vez. O dono da casa chegaria hoje, e tudo precisava estar perfeito. Isabela tocou instintivamente o colar que carregava sob o uniforme. A joia era seu tesouro mais precioso, um presente de sua mãe falecida. Também era sua ligação com um passado nebuloso que a trouxera até aquela casa por razões que guardava apenas para si. "Isabela, ele chegou!" A voz da governanta ecoou pelo corredor. "Todos na entrada para recebê-lo, rápido!" Os funcionários se alinharam no hall de entrada, enquanto Arthur passava por eles com apenas um aceno de cabeça. Seus olhos registravam cada detalhe: rostos desconhecidos, mudanças na decoração, o cheiro diferente no ar. A mansão estava mudada, assim como ele. "Bem-vindo de volta, Sr. Monteiro", disse o novo mordomo, um homem formal que Arthur não reconheceu. "Espero que a viagem tenha sido tranquila." "Foi produtiva", respondeu secamente. "Quem são todos esses funcionários novos?" "Contratações recentes, senhor. Após a saída do antigo mordomo, houve algumas reformulações na equipe." Arthur assentiu sem demonstrar interesse. Subiu as escadas para seu quarto, passando rapidamente pelos funcionários. Seus olhos, porém, se detiveram momentaneamente em Isabela. Havia algo familiar nela que não conseguia identificar. Horas mais tarde, durante o jantar de boas-vindas com alguns sócios e amigos, Arthur sentou-se à cabeceira da mesa, lugar que seu pai ocupara por décadas. Discussões sobre negócios dominavam a conversa, enquanto os funcionários serviam discretamente. Isabela circulava pela sala com uma garrafa de vinho tinto. Quando se inclinou para servir Arthur, o movimento fez com que o colar escapasse de dentro do uniforme, ficando brevemente visível antes que ela o escondesse novamente. Mas foi tempo suficiente. Arthur viu a peça e seu sangue gelou. Reconheceu imediatamente o delicado pingente de ouro com detalhes em rubi, uma joia única, feita especialmente para sua mãe, que a usava todos os dias antes de morrer. O copo em sua mão parou no ar. A conversa ao redor continuou, mas para Arthur, o tempo havia parado. Seus olhos seguiam Isabela, enquanto ela se movia pela sala, como se tentasse entender como aquela empregada tinha em seu pescoço algo tão precioso para sua família. Quando o último convidado se retirou, Arthur permaneceu sentado. Chamou o mordomo. "Quem é aquela moça?" "A de cabelos escuros que serviu o vinho." "Isabela Duarte, senhor. Trabalha conosco há cerca de 3 meses. Uma funcionária exemplar. Mande-a vir aqui. Agora." Minutos depois, Isabela entrou na sala de jantar. Seus olhos determinados e ao mesmo tempo cautelosos encontraram os de Arthur. "Mandou me chamar, senhor." Arthur levantou-se lentamente, sua figura imponente contrastando com a simplicidade dela. 2 mundos completamente diferentes, que agora colidiam por causa de uma joia. "O colar que você está usando", disse ele, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. "Mostre-me." Isabela hesitou, levando a mão ao peito instintivamente. "É apenas uma lembrança de família." "Mostre-me", repetiu ele, cada palavra carregada de autoridade. Com dedos trêmulos, ela puxou o colar para fora do uniforme. A joia brilhou sob a luz do lustre, confirmando o que Arthur já sabia. "Onde conseguiu esse colar?" perguntou, interrompendo qualquer tentativa de explicação que ela pudesse ensaiar. O rosto de Isabela perdeu a cor.
Seus dedos apertaram o pingente como se fosse sua tábua de salvação. Foi um presente da minha mãe, respondeu finalmente. Arthur se aproximou, seus olhos fixos na joia que conhecia tão bem. Isso é impossível. Esse colar pertence à família Monteiro e nunca deveria ter saído daqui. A tensão entre eles era palpável. Duas histórias diferentes sobre a mesma joia. Dois caminhos que agora se cruzavam de forma inesperada. O que nenhum dos dois sabia era que aquele encontro mudaria suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, Arthur acordou cedo. A noite mal dormida deixara marcas visíveis em seu rosto. O confronto com Isabela permanecia vivo em sua mente. A maneira como ela defendeu a posse do colar, a firmeza em seu olhar, apesar do medo evidente. Henrique, preciso de você aqui hoje. É urgente, disse ao telefone enquanto observava o jardim pela janela de seu escritório. Henrique Vasconcelos não era apenas seu advogado, mas o único amigo que mantivera ao longo dos anos. Formados na mesma universidade, seguiram caminhos diferentes, mas a confiança entre eles permaneceu inabalável. O que aconteceu? Acabou de voltar e já está com problemas? Brincou Henrique do outro lado da linha. É sobre uma funcionária. Preciso que investigue tudo sobre ela. 2 horas depois, Henrique chegou à mansão. Arthur o levou diretamente para o escritório, longe de ouvidos curiosos. Então, quem é essa mulher que te tirou o sono? Perguntou Henrique, acomodando-se na poltrona de couro. Isabela Duarte. Trabalha aqui há 3 meses como empregada, explicou Arthur, andando de um lado para outro. Ontem à noite, durante o jantar, notei que ela usa o colar da minha mãe. Henrique ergueu as sobrancelhas, surpreso. Aquele colar? O que desapareceu depois que ela... Sim, exatamente esse. Arthur o interrompeu. O colar que minha mãe usava todos os dias, que sumiu após sua morte. E agora aparece no pescoço de uma empregada que mal conheço. O que ela disse quando você perguntou? Que foi um presente da mãe dela. Obviamente uma mentira. Henrique observou o amigo com atenção. Conhecia Arthur o suficiente para saber que o colar significava mais que uma simples joia. Era uma das poucas lembranças que tinha da mãe, falecida quando ainda era adolescente. Vou descobrir tudo sobre ela, assegurou, pegando um pequeno caderno para anotar. Nome completo, idade, onde trabalhou antes, família, tudo. Do lado de fora do escritório, Isabela passava com uma pilha de roupas. Seu rosto não demonstrava o turbilhão de emoções que sentia. Após o confronto com Arthur, esperava ser demitida imediatamente. Surpreendentemente, nenhuma ordem veio nesse sentido. Durante os dias seguintes, Isabela notou os olhares de Arthur sempre que estava por perto. Ele a observava, estudava cada movimento, como se tentasse decifrar um enigma. O colar agora permanecia escondido dentro de seu uniforme, mas sua presença pesava como nunca. Enquanto isso, Henrique vasculhava o passado de Isabela, consultou registros, fez telefonemas, visitou antigos endereços. Cada informação era cuidadosamente registrada e analisada. Na sexta-feira, uma semana após o retorno de Arthur, Henrique voltou à mansão com uma pasta cheia de documentos. Encontrei coisas interessantes, disse, espalhando papéis sobre a mesa do escritório. Arthur examinou os documentos com ansiedade mal contida. Isabela Duarte, 25 anos, filha de Maria Duarte, que trabalhou nesta casa por quase 10 anos como governanta, leu Henrique. Maria morreu há exatamente 10 anos, em circunstâncias, digamos, nebulosas. Como assim? Oficialmente foi um acidente de carro, mas há inconsistências no relatório policial. Alguns detalhes não se encaixam. Arthur franziu o senho, tentando se lembrar. 10 anos atrás ele estava na faculdade, distante dos acontecimentos da mansão. O mais curioso, continuou Henrique, é que Isabela parece conhecer esta casa muito bem para alguém que trabalha aqui há apenas 3 meses. O que quer dizer? Falei com alguns funcionários antigos. Ela sabe de detalhes que só alguém que viveu aqui conheceria. Passagens secretas, esconderijos, até mesmo a forma como seu pai gostava que a biblioteca fosse organizada. Arthur sentou-se, absorvendo as informações. Algo não fazia sentido. Tem mais. Henrique hesitou antes de continuar.
Encontrei registros que sugerem que Isabela pode ter uma conexão mais íntima com sua família. Que tipo de conexão? Henrique respirou fundo antes de responder. Há indícios de que ela pode ser filha ilegítima de Augusto Monteiro, seu pai. A revelação atingiu Arthur como um soco. Ele levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. Isso é absurdo. Meu pai nunca... Seu pai era um homem poderoso, Arthur. E sabemos que ele não era exatamente fiel à sua mãe. O silêncio tomou conta do escritório. Arthur olhava para a fotografia do pai na parede, como se buscasse uma negação nos olhos imóveis do retrato. Se isso for verdade, continuou Henrique com cautela, ela teria direito legal a uma parte da herança. As palavras pairaram no ar como uma ameaça. A fortuna da família Monteiro, que Arthur havia protegido e multiplicado com tanto zelo, poderia agora ser dividida com uma desconhecida. Uma empregada que usava o colar de sua mãe. Preciso de provas concretas, Henrique. Não posso agir com base em suposições. Estou trabalhando nisso, mas você precisa ser cuidadoso. Se ela realmente for filha de Augusto e souber disso, pode estar aqui com um propósito específico. Naquela noite, Arthur observou Isabela durante o jantar. Seus movimentos graciosos, a forma como mantinha a postura mesmo sob seu olhar inquisidor. Havia algo familiar nela, algo que ia além do colar. Seria possível. Poderia aquela mulher ser sua meia-irmã? A ideia o atormentava. Mais do que a possível divisão da herança, era a traição do pai que o consumia por dentro, como se o homem que tanto admirara escondesse segredos que agora voltavam para assombrá-lo. A revelação de Henrique transformou a mansão Monteiro em um campo minado para Arthur. Cada encontro com Isabela agora carregava um peso diferente. Se ela realmente fosse filha de seu pai, tinha direito legal à parte da fortuna, pela qual Arthur havia lutado tanto para proteger e expandir. 3 dias depois da conversa com Henrique, Arthur permanecia em seu escritório até tarde, analisando documentos e balanços. A empresa Monteiro havia se recuperado de uma crise recente, mas qualquer divisão inesperada de patrimônio poderia desestabilizar tudo novamente. "Seu senhor, deseja mais alguma coisa antes de eu me retirar?" perguntou o mordomo à porta. "Não, pode ir", respondeu Arthur secamente. Quando o mordomo estava saindo, acrescentou: "Espere, peça a Isabela Duarte que venha ao meu escritório amanhã às 9 da manhã. Era hora de resolver essa situação." Na manhã seguinte, Isabela bateu à porta do escritório exatamente às 9 horas. Vestia o uniforme da casa, mas Arthur notou que o colar continuava escondido sob a roupa. "Mandou-me chamar, senhor?" perguntou ela, mantendo-se próxima à porta. Arthur indicou a cadeira à sua frente. "Sente-se, por favor. Temos assuntos importantes a discutir." Isabela obedeceu, sua postura rígida denunciando sua tensão. Arthur a estudou por um momento. Havia realmente traços de seu pai nela? Os olhos, talvez? A forma como erguia o queixo quando se sentia desafiada? "Vou ser direto", começou ele. "Sei quem você é. Ou melhor, quem você pode ser." O rosto de Isabela permaneceu impassível, mas suas mãos, agora entrelaçadas sobre o colo, apertaram-se ligeiramente. "Não sei do que está falando", respondeu ela com calma estudada. "Augusto Monteiro. Meu pai. Seu pai também, aparentemente." A afirmação pairou no ar como fumaça. Isabela não demonstrou surpresa, apenas uma leve tensão nos ombros. Então já descobriu. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Arthur sentiu um aperto no peito. Era verdade, então. Por que veio trabalhar aqui? Para reivindicar sua parte na herança. Isabela o encarou diretamente, seus olhos queimando com uma intensidade que o surpreendeu. "Tenho meus motivos para estar aqui, mas não são os que você imagina." Arthur levantou-se abruptamente, dominado por uma impulsividade que raramente permitia a si mesmo. "Casamento", disse ele, as palavras saindo antes que pudesse pensar melhor. "O quê?" Isabela arregalou os olhos, genuinamente surpresa pela primeira vez. "Casamento. Você aceita?" Ela o encarou como se ele tivesse perdido a razão. "Por que eu aceitaria?" "Porque, se você quer alguma coisa nesta casa, terá que estar do meu lado", respondeu Arthur, aproximando-se. "Um contrato matrimonial protegeria os bens da família.
E, ao mesmo tempo, garantiria que você recebesse compensação adequada. Isabela levantou-se também, enfrentando-o. Está me oferecendo um acordo, não um casamento. Chame como quiser. É uma solução prática para ambos. E se eu recusar? Arthur sorriu friamente. Então teremos uma longa e desgastante batalha legal, onde exporei publicamente as infidelidades de meu pai e questionarei a legitimidade de qualquer reivindicação sua. Você realmente quer passar por isso? Os dois se encararam em silêncio, um duelo de vontades que nenhum estava disposto a perder. Preciso pensar, disse ela finalmente. Tem até amanhã. Quando Isabela saiu, Arthur voltou a sentar-se, surpreso com sua própria decisão. Casar-se com ela. A ideia surgira como um reflexo desesperado para proteger a fortuna da família, mas agora que a proposta estava feita, não podia voltar atrás. Naquela noite, Henrique quase engasgou com o uísque quando Arthur lhe contou seu plano. Você perdeu a cabeça? Casar-se com ela? Sem uma investigação completa? Sem certeza de quem ela realmente é? É a solução mais rápida e eficiente, argumentou Arthur. Um contrato pré-nupcial bem elaborado protegerá a empresa e o patrimônio. E quanto ao fato de que ela pode ser sua meia-irmã, isso não te incomoda? Arthur desviou o olhar. Ainda não temos provas concretas disso. Henrique colocou o copo na mesa com força. Isso é loucura, Arthur. Deixe-me terminar a investigação antes que você faça algo irreversível. Mas Arthur havia tomado sua decisão. Na manhã seguinte, Isabela entrou novamente em seu escritório. Seus olhos revelavam uma noite mal dormida. Aceito sua proposta, disse ela simplesmente. Arthur não demonstrou surpresa. Ótimo. Organizarei tudo para que o casamento aconteça o mais rápido possível. Henrique cuidará do contrato pré-nupcial. Espero que entenda que isso é apenas um acordo. Entendo perfeitamente, respondeu ela. Nunca esperei romance de um monteiro. O casamento foi marcado para dali a 3 dias. Uma cerimônia discreta, apenas com a presença de Henrique como testemunha. A notícia causou burburinho entre os funcionários da mansão, mas ninguém ousou questionar abertamente. Na véspera do casamento, Henrique fez uma última tentativa de dissuadir o amigo. Ainda não concluí a investigação, Arthur. Há peças que não se encaixam nessa história. Que peças? O acidente que matou a mãe dela. Há algo estranho. E o colar? Ainda não descobri como chegou às mãos dela. Depois do casamento, ela será minha esposa. Terei tempo para descobrir todos os seus segredos. Henrique balançou a cabeça, desapontado. Você sempre foi calculista nos negócios, mas nunca impulsivo. O que mudou? Arthur não tinha resposta. Algo em Isabela o intrigava e irritava ao mesmo tempo. Era mais que o colar ou a possível conexão com seu pai. Havia um mistério nela que ele precisava desvendar. A cerimônia foi breve e fria. Nenhum convidado além de Henrique, nenhuma decoração especial. Isabela usava um vestido simples, não um traje de noiva. Arthur, seu habitual terno escuro. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Arthur notou algo no olhar de Isabela. Não era alegria nem resignação. Era algo mais obscuro, mais determinado. E isso o assustou mais do que qualquer ameaça à sua fortuna jamais poderia. A lua cheia iluminava o quarto através das cortinas entreabertas, quando Arthur acordou sozinho na cama. Já passava da meia-noite e Isabela não estava ao seu lado. O casamento de conveniência completava 3 dias, mas eles ainda dormiam em quartos separados. Um arranjo que Arthur havia proposto e que Isabela aceitara sem questionamentos. Levantou-se inquieto. A mansão estava silenciosa, envolta nas sombras da noite. No corredor, notou uma fresta de luz vinda da biblioteca. Aproximou-se em silêncio e viu Isabela sentada no antigo sofá de couro, concentrada em documentos antigos. Ela usava uma camisola simples e o colar, o motivo de toda essa história, brilhava sob a luz fraca da luminária. Seus dedos passavam pelos papéis com a familiaridade de quem procura algo específico. Não sabia que gostava tanto de leitura noturna, disse Arthur, entrando na biblioteca. Isabela não demonstrou surpresa. Fechou a pasta de documentos com calma estudada. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, marido.
A palavra soou estranha, quase irônica, vinda dela. Como o verdadeiro motivo pelo qual aceitou se casar comigo? Questionou ele, aproximando-se. Certamente não foi pela minha proposta romântica. Um leve sorriso se formou nos lábios dela. Talvez eu tenha os mesmos motivos que você. Conveniência. Arthur observou a pasta que ela tentava esconder discretamente. O que está procurando na biblioteca do meu pai a esta hora? Nossa biblioteca, você quer dizer. Sou uma Monteiro agora, não é mesmo? A provocação era clara, mas havia algo mais em seu tom. Uma amargura que Arthur não conseguia decifrar. Você pode ter o sobrenome, mas ainda não respondeu minhas perguntas, insistiu ele, sentando-se à sua frente. Por que aceitou se casar comigo tão facilmente? Por que está vasculhando documentos antigos no meio da noite? Isabela o estudou por um momento, como se avaliasse quanto poderia revelar. Aceitei porque preciso de algo que só posso encontrar estando dentro desta família. O quê? A verdade. Antes que Arthur pudesse questionar mais, o telefone tocou. Eram quase 2 da manhã, o que significava que só poderia ser uma ligação importante, ou muito ruim. Era Henrique. Arthur, descobri algo sobre Isabela que você precisa saber imediatamente. Estou com ela agora. Pode falar? Melhor pessoalmente. Estarei aí em 20 minutos. Enquanto esperavam por Henrique na biblioteca, Arthur e Isabela permaneceram em um silêncio desconfortável. Ela havia guardado os documentos que examinava, mas sua postura denunciava tensão. Finalmente Henrique chegou, sua expressão séria confirmando a gravidade da situação. Boa noite, senhora Monteiro, disse ele a Isabela com uma formalidade gélida. Henrique, respondeu ela com um aceno. O advogado colocou sua pasta sobre a mesa central e olhou diretamente para Arthur. Tenho novidades sobre nossa investigação e acredito que a senhora Monteiro deveria nos deixar para... Ela fica, interrompeu Arthur. O que quer que tenha descoberto, quero que ela ouça diretamente. Henrique hesitou, mas assentiu. Como quiser. Descobri que Isabela nunca teve intenção de reivindicar a herança. Arthur franziu o senho, confuso. Do que está falando? Ela poderia ter entrado com um processo de reconhecimento de paternidade há anos. Existem registros de que sua mãe, Maria Duarte, tentou contatar advogados especializados quando Isabela tinha apenas 15 anos. Mas nunca deu seguimento. Arthur voltou seu olhar para Isabela, que permanecia impassível. Então por que voltar agora? Por que trabalhar como empregada na mansão se não era pela herança? Porque, continuou Henrique, o verdadeiro motivo dela estar aqui parece estar relacionado com a morte de outra pessoa. Que pessoa? Henrique hesitou novamente, olhando de Arthur para Isabela. Sua mãe, Arthur. Elisa Monteiro. Um silêncio pesado tomou conta da biblioteca. Arthur sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Minha mãe morreu em um acidente de carro há 15 anos. O que isso tem a ver com Isabela? Foi Isabela quem respondeu, sua voz firme cortando o silêncio. Sua mãe não morreu por acidente, foi assassinada. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Arthur sentiu a garganta apertar. O que está dizendo? Isso é absurdo. Minha mãe trabalhava para sua família há anos, continuou Isabela, levantando-se. Ela viu e ouviu coisas nesta casa. Na noite em que sua mãe morreu, ela estava com Elisa. Arthur também se levantou, sua raiva crescendo. Está inventando isso para quê? Que tipo de jogo está jogando? Não é um jogo, respondeu ela tocando o colar. Este colar não me foi dado como presente comum. Sua mãe o entregou à minha mãe na noite em que morreu, junto com um segredo. Minha mãe, por sua vez, me deu o colar antes de também morrer em circunstâncias suspeitas. Henrique interveio. Existem inconsistências no relatório do acidente de Elisa Monteiro. O carro estava em perfeito estado mecânico. O tempo estava bom. E ela era conhecida por ser uma motorista cautelosa. Além disso, há um detalhe curioso. O colar, que todos sabiam que ela usava diariamente, não estava com ela quando encontraram o corpo. Arthur sentou-se novamente, atordoado. Isso não prova nada. Há mais, disse Henrique abrindo sua pasta. O acidente que matou Maria Duarte 10 anos atrás tem semelhanças perturbadoras com o da sua mãe. Ambos em estradas desertas, sem testemunhas, carros em perfeito estado. Parecem acidentes perfeitamente orquestrados,
completou Isabela. E aconteceram depois que ambas descobriram o mesmo segredo. Arthur olhou para ela, sua mente tentando processar tudo. Que segredo? Isabela se aproximou, seus olhos fixos nos dele. Alguém nesta casa queria sua mãe morta. E agora que voltei para descobrir quem foi, essa pessoa provavelmente também me quer morta. O sol ainda não havia nascido quando Arthur desceu para a cozinha. O sono o abandonara depois das revelações da noite anterior. Encontrou Isabela lá, já preparando o café, como se nada tivesse acontecido. Você realmente acredita que minha mãe foi assassinada? Perguntou ele sem rodeios. Isabela serviu 2 xícaras de café antes de responder. Não é questão de acreditar. Minha mãe viu algo naquela noite. Algo que a assombrou até sua própria morte. Esse algo teria sido o quê? Um assassinato em plena luz do dia? Não, uma conversa, uma ameaça. E depois, um acidente que não foi acidente. Arthur bebeu o café em silêncio, estudando a mulher à sua frente. Em apenas uma semana, ela havia passado de empregada a esposa, de estranha a confidente de um segredo terrível. Se estivesse mentindo, seria a mentira mais elaborada que já ouvira. Quero investigar, decidiu finalmente. Se o que você diz for verdade, alguém matou minha mãe e ficou impune por 15 anos. Isabela assentiu aliviada. Por onde começamos? Pelos antigos funcionários da casa. Quem ainda está vivo e trabalhava aqui na época? Apenas José, o jardineiro. Tem quase 80 anos agora, mas ainda cuida do Jardim dos Fundos. Eles encontraram José entre as roseiras, suas mãos enrugadas trabalhando a terra com a delicadeza de quem conhece cada centímetro do jardim. Senhor Arthur, exclamou o idoso tentando se levantar. Continue seu trabalho, José, só queremos conversar. O velho jardineiro olhou de Arthur para Isabela, um brilho de reconhecimento em seus olhos cansados. A filha de Maria. Finalmente voltou. Isabela sorriu surpresa. O senhor me reconheceu? Como poderia esquecer? Você corria por este jardim quando era pequena. Sua mãe a trazia às vezes, quando o patrão viajava. A revelação confirmava parte da história. Isabela realmente tinha uma conexão antiga com a mansão. José, precisamos saber sobre a noite em que minha mãe morreu, disse Arthur, sentando-se em um banco de pedra ao lado do jardineiro. O sorriso do idoso desapareceu. Por que mexer no passado, senhor? Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Porque talvez não tenha sido um acidente, insistiu Arthur. E talvez a mãe de Isabela tenha morrido pelo mesmo motivo. José largou as ferramentas, suas mãos trêmulas. Eu sabia que um dia alguém viria fazer estas perguntas. Só não esperava que fosse o senhor. Durante a hora seguinte, o jardineiro contou o que sabia. Como Elisa Monteiro havia descoberto as traições do marido. Como confrontar Augusto naquela tarde. Como saíra dirigindo, transtornada, depois da discussão. Mas não foi seu pai quem a seguiu naquela noite, revelou José baixando a voz. Foi seu irmão, Ricardo. Arthur sentiu o sangue gelar. Ricardo, seu irmão mais velho, havia se mudado para os Estados Unidos logo após a morte da mãe. Mantinha pouco contato com a família e não comparecera nem mesmo ao funeral do pai. Ricardo? Por quê? José hesitou. Seu irmão sempre foi difícil. Seu pai o culpava por tudo que dava errado. E sua mãe sempre tentava protegê-lo, mesmo quando ele não merecia. O que aconteceu naquela noite, José? Perguntou Isabela gentilmente. Não vi, mas ouvi. Ricardo e sua mãe discutindo no escritório antes dela sair. Ele gritou que ela estava arruinando tudo, que ia destruir a família. Depois, pegou o outro carro e saiu logo atrás dela. Arthur tentava processar a informação. E você nunca contou isso a ninguém? Seu pai me mandaria embora. E Ricardo, ele tem um jeito de olhar que faz você ter medo. Arthur e Isabela trocaram olhares. A peça do quebra-cabeça que faltava começava a se encaixar. De volta à mansão, Arthur ligou para Henrique. Preciso que investigue meu irmão, disse assim que o advogado atendeu. Tudo sobre ele nos últimos 15 anos. E principalmente se ele esteve no Brasil há 10 anos, quando a mãe de Isabela morreu. Ricardo? O que ele tem a ver com isso? Possivelmente tudo. Enquanto esperavam pelas descobertas de Henrique, Arthur e Isabela passaram a revirar os arquivos pessoais de Augusto Monteiro. Na biblioteca, entre documentos antigos,
encontraram um diário trancado que pertencera a Elisa. Como abrimos isso? Perguntou Arthur, examinando o pequeno cadeado. Isabela sorriu e tocou o colar em seu pescoço. Com a chave que sua mãe guardou no lugar mais seguro que conhecia. O pingente do colar, um delicado trabalho em ouro com detalhes em rubi, se abria revelando uma pequena chave, perfeitamente encaixada para o diário. As páginas revelavam os pensamentos mais íntimos de Elisa Monteiro. Sua solidão no casamento, suas descobertas sobre as infidelidades do marido, seu amor pelos filhos. As últimas entradas, porém, traziam algo mais sombrio. Ricardo descobriu sobre Maria. Ameaçou contar tudo a Augusto se eu não ficasse calada sobre seus negócios. Mas não posso ignorar o que vi nos documentos. É ilegal, é imoral. E meu próprio filho está envolvido. Que negócios seriam esses? Murmurou Arthur, cada vez mais confuso. A resposta veio com a chegada de Henrique, 3 horas depois. Trazia uma pasta ainda mais volumosa que a anterior. Ricardo Monteiro tem vivido muito bem nos Estados Unidos, começou o advogado. Mas não com o dinheiro da família. Ele criou uma rede de empresas de fachada para lavagem de dinheiro. E há indícios de que começou isso aqui, usando as empresas de seu pai sem conhecimento dele. E minha mãe descobriu, concluiu Arthur. Exatamente. E mais, Ricardo esteve no Brasil exatamente quando Maria Duarte morreu. Ficou apenas 3 dias e retornou aos Estados Unidos. O telefone da mansão tocou, interrompendo a conversa. Era o mordomo, anunciando. Senhor Arthur, seu irmão Ricardo acaba de chegar. Disse que soube do seu casamento e veio conhecer a nova senhora Monteiro. Os 3 se entreolharam, chocados. Como se invocado por suas descobertas, o principal suspeito agora estava sob o mesmo teto. Diga que estamos na biblioteca, respondeu Arthur, sentindo o coração acelerar. E que será um prazer recebê-lo. Quando desligou, seus olhos encontraram os de Isabela. Pela primeira vez desde o casamento, viu medo genuíno neles. Ele não pode saber o que descobrimos, sussurrou ela, tocando o colar instintivamente. Arthur pegou sua mão, surpreendendo a ambos com o gesto. Ele não vai machucar mais ninguém nesta família. Nem você, nem ninguém. Era a primeira vez que a reconhecia verdadeiramente como parte da família Monteiro. Não apenas pelo casamento apressado, mas pelo sangue que compartilhavam, pelo passado que os unia, e agora, pela busca da verdade que enfrentavam juntos. Ricardo Monteiro entrou na biblioteca com a confiança de quem sempre se sentiu dono do mundo. Alto, elegante e com o mesmo porte aristocrático de Arthur, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma frieza calculista que contrastava com a intensidade do irmão mais novo. Meu querido irmãozinho, exclamou, abrindo os braços teatralmente. Finalmente decidiu se casar e nem me convidou para a cerimônia. Arthur manteve-se firme, sem retribuir o abraço oferecido. Foi uma cerimônia íntima e repentina. Nem imaginávamos que você se interessaria, depois de tantos anos afastado. Ricardo sorriu, seus olhos agora fixos em Isabela. E esta deve ser a nova senhora Monteiro, encantadora. Ele se aproximou para beijar-lhe a mão, mas parou bruscamente ao notar o colar em seu pescoço. Por um instante, tão breve que poderia ter passado despercebido se os 3 não estivessem atentos a cada reação, a máscara de cordialidade de Ricardo vacilou. Que colar interessante, comentou recuperando a compostura. Parece-me familiar. Era da mãe de Arthur, respondeu Isabela calmamente. Um presente muito especial. Ricardo lançou um olhar interrogativo para Arthur, que permaneceu impassível. Henrique, você poderia nos dar um momento em família? Pediu Ricardo, voltando-se para o advogado. Na verdade, interveio Arthur rapidamente, Henrique está aqui a meu pedido para discutirmos negócios familiares. Agora que estamos todos reunidos, seria perfeito. A tensão no ambiente era palpável. Ricardo sentou-se, visivelmente contrariado, mas mantendo o sorriso superficial. Que tipo de negócios? Pensei que estivesse aqui apenas para conhecer minha nova cunhada. Estamos revisando alguns incidentes do passado, disse Arthur, escolhendo as palavras com cuidado. Questões que ficaram mal resolvidas. O sorriso de Ricardo congelou. O passado deve ficar no passado, irmão. Olhar para trás
só atrasa nosso progresso. Normalmente eu concordaria, respondeu Arthur abrindo uma pasta sobre a mesa. Mas quando o passado envolve a morte da nossa mãe e de Maria Duarte, creio que vale a pena uma revisão. A mudança foi instantânea. O charme forçado desapareceu do rosto de Ricardo, substituído por uma expressão dura e defensiva. Não sei do que está falando. Mamãe morreu em um trágico acidente. E não faço ideia de quem seja essa Maria. Isabela deu um passo à frente. Maria Duarte, minha mãe. Governanta desta casa por 10 anos, confidente de Elisa Monteiro, e testemunha do que realmente aconteceu na noite em que sua mãe morreu. Ricardo ficou em silêncio por um momento, avaliando a situação. Depois soltou uma risada forçada. Entendo o que está acontecendo aqui. Esta moça obviamente o enganou, Arthur. Inventou uma história para entrar na família e agora está manipulando você contra mim. Temos provas, Ricardo, interveio Henrique, abrindo outra pasta. Registros de suas empresas nos Estados Unidos, transações suspeitas que começaram enquanto ainda estava no Brasil, utilizando as empresas do seu pai como fachada. O rosto de Ricardo empalideceu. Isso é difamação. Vou processá-los por... Também temos o diário da mamãe, interrompeu Arthur colocando o pequeno livro sobre a mesa. Ela descobriu o que você estava fazendo, e por isso teve que morrer. Ricardo olhou para o diário, depois para o colar no pescoço de Isabela. De repente tudo fazia sentido. A chave, murmurou, estava no colar o tempo todo. Por um momento o silêncio pesou na biblioteca. Ricardo parecia calcular suas opções, encurralado por provas que não esperava. O que você quer, Arthur? Dinheiro. Posso lhe dar muito mais do que imagina. Quero justiça, respondeu Arthur simplesmente. Para nossa mãe e para Maria Duarte. Ricardo jogou a cabeça para trás e riu. Justiça? Acha mesmo que algum juiz vai acreditar em um diário velho e nas teorias conspiratórias de uma empregadinha? Foi quando Henrique colocou um pequeno gravador sobre a mesa e o ligou. A voz de José, o jardineiro, preencheu a sala, relatando em detalhes o que vira na noite da morte de Elisa Monteiro. Como Ricardo seguira a mãe na estrada, como retornara horas depois, sozinho, com uma expressão perturbadora. Mais grave ainda, o depoimento de um ex-motorista da família que afirmava ter ajudado Ricardo a resolver um problema com uma ex-funcionária 10 anos atrás. Isso é um blefe, desafiou Ricardo, mas seu rosto havia perdido toda a cor. Estas gravações já estão com a polícia, informou Henrique calmamente. Assim como todas as provas financeiras que coletamos, eles estão a caminho agora. Como se para confirmar suas palavras, ouviu-se o som de sirenes aproximando-se da mansão. Ricardo levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Você não entende, Arthur. Eu salvei esta família. Papai estava destruindo tudo com seus casos, suas amantes. Uma delas apontou para Isabela. Até teve uma filha bastarda. Mamãe ia expor tudo, arruinar nosso nome, nossa reputação. Então você a matou, concluiu Arthur, sua voz baixa e carregada de dor. Seu próprio irmão. Foi um acidente, gritou Ricardo descontrolado. Eu só queria assustá-la, fazê-la mudar de ideia. O carro dela saiu da estrada. Mais sirenes, agora claramente estacionando diante da mansão. E Maria Duarte? Perguntou Isabela, seu rosto pálido, mas determinado. Também foi um acidente? Ricardo a encarou com ódio. Sua mãe não deveria ter se metido. Ela viu o que não devia, ouviu o que não devia, e passou aquele maldito colar para você, não foi? A chave para tudo. Passos pesados ecoavam pelo corredor. A polícia estava entrando na mansão. Em um movimento desesperado, Ricardo avançou em direção a Isabela, tentando arrancar o colar de seu pescoço. Arthur reagiu instantaneamente, atirando-se entre eles. Os dois irmãos caíram no chão em uma luta feroz. Você arruinou tudo, gritava Ricardo, tentando acertar Arthur. Eu construí um império lá fora. Era para você ficar aqui, cuidando dos negócios legítimos, nunca deveria ter investigado. Os policiais invadiram a biblioteca e separaram os irmãos. Ricardo, ofegante e desarrumado, foi algemado enquanto continuava a gritar acusações. Senhor Ricardo Monteiro, anunciou o delegado.
O senhor está preso pelos assassinatos de Elisa Monteiro e Maria Duarte, além de diversos crimes financeiros. Enquanto os policiais o levavam, Ricardo lançou um último olhar para Arthur e Isabela. Você não é melhor que eu, irmãozinho. Se casou com ela só para proteger sua preciosa herança. Somos iguais no final. Quando a porta se fechou atrás dele, Arthur sentiu o peso de 15 anos de mentiras desabando sobre seus ombros. Sentou-se exausto, enquanto Henrique falava com os oficiais restantes. Isabela aproximou-se lentamente e sentou-se ao seu lado. Acabou, disse ela suavemente. Arthur olhou para ela, vendo-a verdadeiramente pela primeira vez. Não como uma ameaça à sua fortuna, não como uma estranha usando o colar de sua mãe, mas como alguém que, como ele, havia perdido tanto e buscado a verdade por tanto tempo. Não, respondeu ele, segurando levemente sua mão. Agora é que está começando. A mansão Monteiro amanheceu diferente no dia seguinte. As cortinas foram abertas para deixar entrar mais luz, como se a casa finalmente pudesse respirar após anos de segredos. Arthur estava na varanda, observando o jardim com uma xícara de café nas mãos, quando Isabela se aproximou. Não consegui dormir, confessou ela parando ao seu lado. Eu também não, respondeu Arthur. 15 anos acreditando em uma mentira. Cresci idolatrando meu pai e temendo desapontar meu irmão. E todo esse tempo... Isabela olhou para o horizonte, a brisa suave balançando seus cabelos soltos. Minha mãe morreu para proteger esse segredo. Para me proteger. Você sabia? Sobre ser filha do meu pai? Ela assentiu. Minha mãe me contou quando completei 15 anos. Disse que Augusto Monteiro era meu pai biológico, mas que nunca me reconheceria. Ela não queria que eu crescesse ressentida, mas também não queria que eu vivesse na mentira. Arthur absorveu a informação em silêncio. Augusto Monteiro, o homem que pregava valores familiares em público, tinha uma filha que nem sequer reconhecera. Por que voltar agora, depois de tanto tempo? Encontrei cartas da minha mãe escondidas em uma caixa antiga. Ela descrevia seus medos, suas suspeitas sobre a morte de Elisa. Percebi que precisava descobrir a verdade, não só por ela, mas por mim mesma. Henrique chegou no final da manhã, trazendo notícias da delegacia. Ricardo havia tentado subornar os policiais durante a noite, oferecendo quantias absurdas para ser libertado. Quando não conseguiu, começou a acusar o pai morto, alegando que Augusto era o verdadeiro mandante dos crimes. Os investigadores não acreditaram, é claro, explicou Henrique. As provas contra ele são irrefutáveis, especialmente depois que o ex-motorista decidiu colaborar completamente em troca de redução de pena. A prisão de Ricardo estampou a primeira página dos jornais no dia seguinte. Herdeiro Monteiro preso por assassinato da própria mãe. Era a manchete principal. A reportagem detalhava como o filho mais velho da influente família havia matado a própria mãe para encobrir crimes financeiros e, anos depois, eliminou uma testemunha que ameaçava expor a verdade. Para Arthur, ver o nome da família exposto daquela maneira era doloroso, mas necessário. A verdade, por mais difícil que fosse, trazia uma sensação de libertação. Naquela noite, sozinho com Isabela no quarto, Arthur finalmente teve coragem de dizer o que sentia. Eu não queria me casar, admitiu sentado na beira da cama. Eu queria te prender ao meu lado para te controlar, para proteger o que achava que era meu por direito. Mas no meio desse caos todo, percebi que se há algo que eu realmente não posso perder, é você. Isabela, sentada ao seu lado, olhou para ele com surpresa. O que está dizendo, Arthur? Estou dizendo que este casamento começou como um acordo, mas não precisa continuar assim. Você entrou na minha vida como uma ameaça, mas tornou-se a única pessoa que realmente se importou com a verdade. Com justiça. Isabela sorriu, emocionada. Você nunca me perdeu, Arthur. Eu sempre estive aqui. Quando seus lábios se encontraram, não havia mais segredos entre eles. Não era apenas o sangue que compartilhavam como meios irmãos, mas a dor de terem sido vítimas das mentiras da geração anterior. Nas semanas que se seguiram, Arthur e Isabela trabalharam juntos para reorganizar os negócios da família. Com Ricardo preso e aguardando julgamento, muitas das operações precisavam ser revistas e corrigidas.
Arthur surpreendeu-se com a intuição afiada de Isabela para os negócios, algo que, ironicamente, parecia ter herdado de Augusto. Henrique, observando a transformação do amigo, comentou durante um almoço: "Nunca pensei que diria isso, mas você mudou, Arthur, para melhor." "Como assim?" "Você passou a vida construindo muros ao seu redor, protegendo seu patrimônio." Isabela os derrubou um por um. Arthur olhou para a esposa do outro lado da sala, conversando animadamente com uma das funcionárias mais antigas da casa. A mansão, antes fria e opressiva, ganhava vida novamente sob seus cuidados. "Desta vez não há contratos ou jogos de poder", respondeu Arthur. "Este casamento não é mais um acordo." Henrique sorriu, batendo levemente no ombro do amigo. "Finalmente uma decisão sua que não veio de um impulso." Isabela se aproximou, captando o final da conversa. "Ou talvez o único impulso certo", completou ela, sentando-se ao lado de Arthur. O processo contra Ricardo continuou nos meses seguintes. O julgamento revelou ainda mais detalhes sórdidos sobre suas atividades criminosas. Arthur testemunhou, assim como o velho jardineiro José, cuja memória clara impressionou o tribunal. Quando a sentença foi anunciada, 30 anos de prisão sem direito à liberdade condicional nos primeiros 15, Arthur sentiu um misto de tristeza e alívio. Seu irmão pagaria por seus crimes, mas a família Monteiro nunca mais seria a mesma. "O que faremos agora?" perguntou Isabela quando deixaram o tribunal pela última vez. Arthur apertou sua mão com carinho. "Começar de novo, sem segredos, sem mentiras." Naquela noite, em seu quarto, Isabela tirou o colar do pescoço pela primeira vez em 10 anos. "Acho que não preciso mais carregar isso comigo o tempo todo", disse ela, colocando a joia em uma pequena caixa. "Era o seu elo com o passado", observou Arthur. "Agora tenho você. E nosso futuro." Uma semana depois, eles embarcaram para a Itália. Pela primeira vez desde que assumira os negócios da família, Arthur se permitiu uma pausa. Escolheram um pequeno vilarejo na Toscana, longe do burburinho das grandes cidades, e principalmente longe dos fantasmas que habitavam a mansão Monteiro. Em uma tarde ensolarada, caminhavam de mãos dadas entre os vinhedos quando Arthur parou de repente. "O que foi?" perguntou Isabela, notando sua expressão contemplativa. "Estava pensando em como a vida dá voltas. Cresci acreditando que meu maior propósito era proteger o Império Monteiro. Agora percebo que empresas e fortunas não significam nada sem pessoas que realmente importam ao nosso lado." Isabela sorriu, acariciando seu rosto. "Então o poderoso Arthur Monteiro finalmente descobriu que há coisas que o dinheiro não compra?" Ele riu, abraçando-a. "Descobri que encontrei algo que nunca tive antes." "O quê?" "Um lar. Não um lugar, mas uma pessoa." O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Ali, longe de tudo que conheciam, Arthur e Isabela encontraram o que ambos buscaram por tanto tempo. Não apenas a verdade sobre o passado, mas a chance de um futuro que pertencia apenas a eles. 6 meses haviam se passado desde a viagem à Itália. A mansão Monteiro, antes um lugar de sombras e segredos, ganhava novas cores sob os cuidados de Isabela. Plantas frescas decoravam os ambientes. As cortinas pesadas foram substituídas por tecidos mais leves, e até mesmo os funcionários pareciam trabalhar com mais alegria. Arthur observava essas mudanças com satisfação. Sentado no escritório que um dia pertencera a seu pai, revisava alguns documentos quando Henrique entrou, trazendo uma pasta. "Os papéis estão prontos", anunciou o advogado, colocando os documentos sobre a mesa. "Assim que assinar, Isabela será oficialmente reconhecida como filha legítima de Augusto Monteiro." Arthur examinou os papéis com cuidado. Era sua iniciativa, tomada sem que Isabela pedisse. Um reconhecimento tardio, mas necessário. "Ela nunca pediu isso", comentou Arthur, "mesmo tendo direito." "Porque ela não veio atrás de dinheiro ou status", respondeu Henrique. "Veio atrás da verdade." Quando Isabela entrou no escritório minutos depois, encontrou os 2 homens conversando amigavelmente. Arthur levantou-se e a recebeu com um beijo. "Tenho algo para você", disse ele, entregando-lhe a pasta. Isabela leu os documentos em silêncio, seus olhos marejando gradualmente. "Por quê?"
Perguntou ela, olhando para Arthur. Não precisava fazer isso. Precisava sim. É seu direito. E além disso, é a verdade. Você é uma Monteiro, não apenas por casamento, mas por nascimento. Naquela noite, deitados na varanda sob o céu estrelado, Arthur e Isabela conversavam sobre o futuro. Os negócios da família prosperavam sob nova direção, agora livres das atividades ilícitas que Ricardo havia implementado. Recebi uma proposta hoje, comentou Isabela. A Fundação Nacional de Apoio a Crianças Órfãs me convidou para ser embaixadora. E você vai aceitar? Acho que sim. Depois de tudo que passamos, ajudar crianças que perderam os pais parece... certo. Arthur sorriu, acariciando seus cabelos. Você transformaria a dor em algo positivo. Sua mãe ficaria orgulhosa. O silêncio confortável que se seguiu foi interrompido pelo toque do telefone. Era tarde, e chamadas àquela hora raramente traziam boas notícias. Arthur atendeu com apreensão. Era o diretor do presídio onde Ricardo estava detido. Seu irmão havia tentado suicídio na cela. Sobreviveu, mas pedia para ver Arthur. Não precisa ir, disse Isabela quando ele desligou e explicou a situação. Depois de tudo que ele fez... Ele ainda é meu irmão, respondeu Arthur, sua voz baixa, mesmo depois de tudo. No dia seguinte, Arthur visitou Ricardo no hospital do presídio. Seu irmão, antes imponente e arrogante, parecia apenas uma sombra do que fora. Por que veio? Perguntou Ricardo, sua voz fraca. Porque, apesar de tudo, ainda somos família. Ricardo riu sem humor. Família. O que isso significou para qualquer um de nós? Pai tinha casos, mãe vivia infeliz, eu me tornei um criminoso e você... Eu encontrei um caminho diferente, completou Arthur. E você ainda pode fazer o mesmo. Quando Arthur retornou à mansão, encontrou Isabela no jardim conversando com o velho José. O jardineiro mostrava a ela algumas mudas recentes, explicando com entusiasmo juvenil como floresceriam na primavera. Como foi? Perguntou ela quando o viu. Difícil, mas necessário. Naquela noite, abraçados na cama que agora compartilhavam sem reservas, Arthur contou a Isabela sobre seus planos para o futuro. Queria transformar parte da fortuna Monteiro em uma fundação para ajudar vítimas de violência doméstica e crianças em situação vulnerável. É assim que vamos reconstruir o legado da família, disse ele. Não com poder ou dinheiro, mas com propósito. Isabela sorriu, apoiando a cabeça em seu peito. De todos os Monteiros que conheci, você é o único que entendeu o que realmente importa. O passado havia deixado cicatrizes em ambos, mas juntos encontraram força para transformar a dor em algo maior. O colar que um dia fora o símbolo de um segredo mortal, agora descansava em uma caixa na penteadeira. Uma lembrança do caminho que percorreram, não mais um fardo a carregar. E aí, pessoal? O que acharam dessa história de segredos, traições e redenção da família Monteiro? Comentem abaixo qual foi a parte que mais tocou vocês, o momento em que Arthur descobriu a verdade sobre sua mãe ou quando ele e Isabela finalmente se entregaram aos sentimentos verdadeiros. Não se esqueçam de deixar seu like e compartilhar com aqueles amigos que adoram uma boa trama cheia de reviravoltas. E você que acompanhou até aqui, de que país está assistindo este vídeo? Estou super curioso para saber onde estão os fãs de boas histórias brasileiras. Se gostou dessa narrativa e quer mais conteúdos como este, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Semana que vem tem mais uma história emocionante esperando por você.